E se eu te dissesse que as respostas mais importantes da sua vida chegam quando o mundo inteiro está em silêncio? A gente cresceu com a crença de que a orientação espiritual é algo que chega em momentos de grande barulho ou em eventos grandiosos. Mas a verdade, e essa é uma afirmação que pode chocar alguns, é que o oráculo da madrugada é o canal mais direto para o divino. É neste espaço de silêncio que a sua conexão com o divino se torna mais forte e mais pura. Você já se sentiu completamente sozinha no mundo, mesmo rodeada de gente? Aquela sensação de que, não importa o quanto você peça, o universo parece estar em silêncio? Essa solidão não é um castigo, é o convite da sua alma para a reflexão noturna, para a escuta interna. E a boa notícia é que, ao final deste vídeo, você vai descobrir como a sua voz interior é a sua maior bússola, e como a fé e propósito são o seu ponto de partida para a sua jornada. Neste vídeo, vamos desvendar as mensagens espirituais que a vida nos dá, e a cura interior que a gente precisa para ter uma vida mais leve. Fique comigo, porque você está prestes a descobrir que, na sua jornada, você nunca, jamais, está sozinha. A gente vive em um mundo de caos, mas a verdade é que o oráculo da madrugada é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. É a mensagem espiritual que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. É a conexão com o divino que nos dá a capacidade de ter paz interior e de viver a nossa espiritualidade diária. E o que a gente precisa entender é que o oráculo da madrugada e a reflexão noturna nos mostram que a paz interior é um tipo de presente que a gente dá a si mesmo. É a nossa voz interior que nos dá a capacidade de ter orientação espiritual. É o nosso despertar da consciência que nos mostra que a gente tem uma vida que precisa ser vivida. O despertar da consciência e a reflexão noturna nos mostram que a espiritualidade diária é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o oráculo da madrugada e a conexão com o divino são a nossa maior fortaleza. A gente vive em um mundo de caos, mas a verdade é que a energia da madrugada é um tipo de presente que a vida nos dá. O silêncio da noite nos mostra que a paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. É a reflexão noturna que nos dá a capacidade de ter orientação espiritual. É a conexão com o divino que nos mostra que a gente tem uma vida que precisa ser vivida. Precisamos entender que o oráculo da madrugada e a mensagem espiritual são um tipo de presente que a vida nos dá. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as palavras de sabedoria que a vida nos dá. É a nossa voz interior que nos dá a capacidade de ter orientação espiritual. É o nosso despertar da consciência que nos mostra que a gente tem uma vida que precisa ser vivida. A fé e propósito nos mostram que a espiritualidade diária é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o oráculo interior é a nossa maior fortaleza. O oráculo interior. Sabe, a gente tem uma voz interior que nos guia, que nos dá a capacidade de ter orientação espiritual. É o nosso oráculo interior que nos mostra que a paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. A reflexão noturna e o autoconhecimento nos mostram que a espiritualidade diária é a nossa maior fortaleza. É a nossa voz interior que nos mostra que a gente tem uma vida que precisa ser vivida. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. A fé e propósito nos mostram que a espiritualidade diária é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que a mensagem espiritual central é o que a gente precisa para ir em frente. A mensagem espiritual que o oráculo da madrugada traz para você hoje não é sobre o que você precisa fazer, mas sobre quem você já é. É um convite para o reconhecimento da sua própria voz interior. Pare de buscar fora as respostas que já habitam o seu coração. As palavras de sabedoria que você anseia ouvir são, na verdade, um eco da sua própria fé e propósito que foram silenciados pela correria do dia a dia. Entenda que o silêncio da noite não é um vazio, mas um espaço sagrado criado para que a sua conexão com o divino seja clara. É nesse momento que você se torna receptiva a uma orientação espiritual que não vem em forma de gritos, mas de um sussurro. Sinta o seu corpo, perceba a sua respiração e saiba que cada batida do seu coração é uma prova de que a vida está a seu favor. Esse é o verdadeiro despertar da consciência.
Portanto, a sua mensagem espiritual é: confie na jornada, confie em si mesma. O crescimento pessoal que você busca não está em um futuro distante, mas na sua capacidade de honrar o presente, mesmo com as incertezas. Siga essa orientação espiritual e saiba que a sua história está sendo escrita com a certeza de um final feliz, guiado por uma força maior. A gente passa a vida inteira buscando por uma paz interior, mas a verdade é que ela é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. A reflexão prática nos mostra que o silêncio da noite é o nosso maior presente. É o nosso autoconhecimento que nos dá a capacidade de ter orientação espiritual, e a voz interior nos mostra que a gente tem uma vida que precisa ser vivida. E o que a gente precisa entender é que a espiritualidade diária é a nossa maior fortaleza. Para isso, a gente pode ter uma reflexão noturna, que nos dá a capacidade de ter paz interior e de nos dar a sabedoria interior que a gente precisa para ir em frente. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. A oração e meditação nos mostram que a paz interior é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o nosso propósito é o que a gente precisa para ir em frente. A gente chega aqui, ao final da nossa jornada, e eu quero que você saiba que o encerramento com propósito não é um ponto final. A orientação espiritual e a conexão com o divino nos mostram que a paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. É a nossa mensagem espiritual que nos dá a capacidade de ter ânimo para continuar, e a espiritualidade diária é a nossa maior fortaleza. E o que a gente precisa entender é que o oráculo da madrugada e a reflexão noturna são um tipo de presente que a vida nos dá. A voz interior e o autoconhecimento nos mostram que a paz interior e a serenidade são a nossa maior fortaleza. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. A fé e propósito nos mostram que a espiritualidade diária é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o nosso encerramento com propósito é o que a gente precisa para ir em frente.